Olá, meu nome é Gabriela Chabu e nós estamos aqui. Olá, meu nome é Gabriela Chabu e nós estamos aqui com a terceira aula desse bloco sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudanças climáticas. E nós chegamos aqui. Tá. Como é que faz para tirar esse fundo mesmo? Ixi, não me lembro. Plano de fundo. Olá, estamos aqui para a terceira aula desse bloco sobre conhecimentos gerais para o concurso nacional unificado. A gente vai falar sobre mudanças climáticas, então a gente já falou sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente, a gente vai falar sobre as mudanças climáticas. Eu queria trazer para vocês um pouco sobre as mudanças climáticas, o tema da emissão de gases de efeito estufa, as suas consequências. Queria tratar com vocês sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima e sobre o Acordo de Paris. E vamos lá. O que são as mudanças climáticas? Esse material é um material produzido pela Organização das Nações Unidas, e as Nações Unidas vão definir as mudanças climáticas como transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Então, na realidade, a forma como a gente já tratou, como aquecimento global, não necessariamente a gente tem só o aquecimento global. As mudanças climáticas são alterações nesses padrões de temperatura e clima. Então, em alguns lugares a gente pode ter o aquecimento, em outros lugares a gente pode ter o resfriamento. Então, o que são emissões de gases de efeito estufa? Essas mudanças, elas podem ser naturais, mas o que vocês têm que levar para a prova é de que as atividades humanas têm sido o principal impulsionador dessas mudanças. Então, por conta da nossa atuação na queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão, petróleo e gás, a gente gera um número maior de emissões de gases de efeito estufa que agem como um cobertor em torno da Terra, retendo o calor e aumentando as temperaturas.
Então, é isso que vocês vão levar para a prova, que a gente tem um papel do homem no aquecimento global ou um papel do homem na emissão dos gases de efeito estufa que geram, consequentemente, mudanças no clima. Alguns exemplos de emissões de gases de efeito estufa que causam essas mudanças climáticas incluem o dióxido de carbono e metano, então da gasolina para dirigir o carro ou do carvão para aquecer um prédio, e o desmatamento de terras e florestas, que também pode liberar dióxido de carbono. Então, a gente tem, por exemplo, aterros para o lixo, que são fontes de emissão de gás metano. A energia, a indústria, o transporte, as edificações, a agricultura e o uso da terra são aí os principais emissores. E aí, como que a gente faz para estimar quanto está sendo emitido de gases de efeito estufa? É feito um levantamento de emissões. Então, é assim que a gente controla qual que está o nosso nível de emissões, é feito um levantamento, uma estimativa de quanto está sendo emitido. E aí é importante a gente tratar das consequências das mudanças climáticas, né? Então, a gente falou que a gente tem um aquecimento, né, global. Por que a gente tem um aquecimento global? A gente tem um aquecimento global por conta aí dessas emissões, né? A gente falou daquele efeito estufa. E qual que é o problema da Terra estar mais quente? Porque a gente olha e fala, nossa, mas a Terra está 1 grau mais quente hoje do que no final do século XIX. 1 grau é tão pouquinho, né? Será que isso impacta tanto assim? Isso impacta, né? 1 grau, ele impacta porque a gente tem aí consequências que envolvem as secas, a escassez de água, o aumento do nível do mar por conta do derretimento das calotas polares. Então, tudo isso como a gente está na Terra, que é um sistema onde está tudo conectado, essas mudanças em uma área acabam influenciando as outras. Então, a gente tem essa situação. E aí, as pessoas, elas estão passando ou enfrentando as mudanças climáticas de diversas formas, né? As mudanças climáticas podem afetar a nossa capacidade de cultivar alimentos. Se a gente morar numa ilha, pode afetar a nossa própria existência nessa ilha, porque algumas ilhas, a tendência é com a elevação do nível do mar, que algumas ilhas deixem de existir. Afeta a nossa forma de morar, o nosso trabalho, e a gente tem que, alguns de nós já são mais vulneráveis aos impactos do clima. Então, as pessoas que vivem nas ilhas ou em países em desenvolvimento são pessoas que são mais suscetíveis aos impactos das mudanças climáticas. É muito claro, né, que a gente tem, quando a gente tem elevação do nível do mar e a água salgada chega a inundar uma ilha, isso é um exemplo muito dramático, muito drástico, né? E isso pode fazer no futuro com que a gente tenha um número maior de refugiados do clima, ou refugiados climáticos. Hoje, né, o termo que tem sido mais usado é refugiado climático ou refugiado do clima. Quando eu estudei Relações Internacionais em 2011, o termo mais comum era refugiados ambientais, né, levando em consideração as alterações do meio ambiente. Bom, mas esse grande desafio a gente enfrenta de diversas formas, né? Essas soluções para a mudança climática, elas podem vir de várias formas, né? A gente tem alguns acordos globais, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris. Então, são estratégias internacionais para lidar com essas alterações que são exacerbadas, que são agravadas por conta da intervenção do homem. A ONU elenca 3 grandes categorias de ação. A gente tem a redução das emissões, a adaptação aos impactos climáticos, e a gente vai ver agora a diferença entre adaptação e mitigação das mudanças climáticas, e a gente tem a necessidade de financiamento dos ajustes necessários para lidar com a emergência climática. E aí eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho bem importante para fins de prova, que é a diferença entre mitigação e adaptação. São 2 palavras que podem gerar dúvida, né, para vocês que estão tendo contato com o tema das mudanças climáticas agora. A mitigação, ela tem a função de combater as causas e minimizar os impactos das mudanças climáticas. Então, na realidade, eu estou realmente querendo lidar com o problema, né? Então, eu estou realmente
quando eu falo, né, eu estou olhando para as causas, eu estou olhando para o problema em si. Já a adaptação, ela é aquela ação que tem a função de reduzir a consequência negativa, então eu não vou resolver o problema, né? Então imagina que eu tentei ações e estratégias de mitigação, já não consegui, e aí vou lá e vou adotar estratégias de adaptação. Bom, dado que é assim mesmo, pelo menos eu vou me adaptar a essa consequência ou a essa situação negativa e até aproveitar oportunidades que possam surgir, né? Às vezes, para a questão da ilha ser afundada é muito negativo para a pessoa que mora na ilha. Para alguém que possa passar a explorar recursos que nessa ilha submersa, pode ser interessante, né? Então, a gente tem aí sempre os dois lados. Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Na medida que as estratégias para lidar com as mudanças climáticas não atinjam o objetivo de conter as emissões, e aí conter as emissões, realmente a gente está falando de mitigação, estou combatendo a causa. A resiliência climática vai ser essencial, né? A adaptação vai ser essencial para atenuar o impacto das mudanças climáticas e fazer com que a nossa sobrevivência seja compatível com essa emergência climática, certo? Eu listei aqui algumas medidas de mitigação, então a gente tem entre as medidas de mitigação alguns exemplos de medidas de mitigação. Melhorar a eficiência energética e apostar nas energias renováveis contra os combustíveis fósseis. Promover o transporte público, a mobilidade sustentável, com mais trajetos urbanos, então eu estou falando aqui de reduzir emissões. Promover a indústria, a agricultura, a pesca e a pecuária ecológicas, a sustentabilidade alimentar e o consumo responsável. A regra dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, e taxar o uso de combustíveis fósseis e dos mercados de emissões de CO2. Então, todas essas medidas são medidas de mitigação. Agora, eu tenho medidas de adaptação, que são medidas que, então, né, dado que o estrago já está feito, vamos adotar medidas para conviver melhor com a emergência climática. E a gente tem entre as medidas de adaptação a construção de edificações e infraestruturas mais seguras e sustentáveis, reflorestar as florestas, porque na realidade, a gente, com o aumento da temperatura global, as florestas são uma estratégia, né? O reflorestamento é uma estratégia para restaurar os ecossistemas danificados. Diversificar os cultivos para que eles se adaptem melhor aos climas mutáveis. Então, o clima mudou, eu preciso mudar também o meu cultivo. Pesquisar e desenvolver soluções inovadoras para prevenção e gestão de catástrofes naturais. Desenvolver protocolos de atuação no caso de situações de emergência climática. Então, tudo isso são medidas de adaptação. E como que fica tudo isso no contexto internacional? Quais são os principais instrumentos no quais essas medidas estão contidos, né? A gente tem entre eles, entre os instrumentos internacionais, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. É um tratado que foi adotado em 92, durante a ECO 92, né? Então, essa conferência internacional importante, se vocês lembrarem lá da nossa aula sobre desenvolvimento sustentável, vocês vão lembrar que a gente teve, em 1972, a Conferência de Estocolmo, primeira grande convenção sobre temas ambientais, e 20 anos depois a gente teve a ECO 92, ou a Rio 92. E a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi adotada lá. O principal objetivo é fornecer um quadro para a cooperação internacional no combate às mudanças climáticas, mas também estabelecer princípios para enfrentar esse desafio global, né? E reconhecer essa mudança do clima como uma questão comum, que deve ser abordada aí por todas as nações. Também tem por objetivo definir responsabilidades para os países, incluindo aí temas relacionados à redução das emissões. Nesse âmbito também, no âmbito internacional, né, a gente tem mais para frente, ou mais recente, a mudança climática aparecendo aí em outro acordo internacional, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele vai reconhecer que a emergência climática é um problema que requer a cooperação de todos os países e que, para enfrentar esse problema, os líderes mundiais têm que adotar aí uma série de ações
uma série de metas a longo prazo. Então, foi pactuado. Vocês vão lembrar, não sei se vocês lembram da aula sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nessa aula, a gente falou que os ODS foram pactuados no ano de 2015, um pouquinho antes, né, um mês antes do Acordo de Paris. E aí, o Acordo de Paris vai estabelecer metas para reduzir as emissões globais. E o Acordo de Paris já vai reconhecer que vai ser muito difícil limitar o aquecimento global. Então, a meta é manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus, se possível, abaixo de 1,5 graus, né? Reconhecendo aí que isso reduziria aí os riscos dos impactos das mudanças climáticas. O Acordo de Paris traz também que a gente tem que avaliar periodicamente o progresso coletivo, né, sobre as metas de longo prazo e fornecer financiamento para os países em desenvolvimento mitigarem a mudança climática. Lembrando, né, que mitigar é combater a causa, fortalecerem a resiliência, e quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de adaptação, ou seja, a gente está falando de lidar melhor com as consequências, né? Então, as habilidades para se adaptarem. Então, o Acordo de Paris vai trazer esses dois conceitos, adaptação e mitigação. O acordo, ele é um tratado legalmente vinculante, né, que entrou em vigor em novembro de 2016, e ele incluiu o compromisso para que todos os países reduzam suas emissões. Ele fornece também um quadro orientando aí o esforço global para as próximas décadas, e ele marca o início de uma transição para um mundo com emissões zero, ou seja, é aí um tratado, um acordo bastante ousado, né? Porque e deixa claro que ele é essencial para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele é fundamental para o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas em especial o objetivo de desenvolvimento sustentável número 13. O ODS 13, ele trata da ação contra a mudança global do clima. Ele visa tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, reconhecendo, então, o papel da Convenção Quadro nesse âmbito. Assim como a gente tem uma política nacional do meio ambiente, a gente tem uma política nacional sobre mudança do clima, muito mais recente, né? A mudança lá da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, a política sobre mudança do clima, bem mais recente, instituída em 2009, pela Lei 12.187. E essa política, ela vai oficializar o nosso compromisso voluntário junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E a gente se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 38%, 38,9% das emissões projetadas até 2020. Então, esse foi o nosso compromisso. A política nacional tem ainda um decreto que regulamenta essa política e que estabelece que a linha de base de emissões de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada, e tem o valor no qual ela foi estimada, e qual é a proposta de redução absoluta proposta para auxiliar aí no alcance das metas. A lei estabelece ainda o desenvolvimento de planos setoriais de mitigação e adaptação nos âmbitos local, regional e nacional. Então, ela estimula os governos locais para estabelecerem políticas de mitigação da emergência climática. Mais recentemente, a gente tem um instrumento importante, que é o Acordo de Paris, que foi oficializado no Brasil por meio do decreto 9.073 de 2017. Em 2020, o Brasil atualizou a contribuição que ele teria, né, junto ao Acordo de Paris, então a redução de 37% de gases de efeito estufa até 2025 e de 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Então, o compromisso do Brasil fica, então, mais ousado. E para isso, acho que é importante dizer que os principais desafios do Brasil, levando em consideração as características do país, são o desmatamento ilegal e as emissões agropecuárias. Como nós somos grande produtor, grande produtor
na agropecuária, a gente tem, então, esses dois desafios, o desmatamento e as emissões agropecuárias. E a ação climática, ela requer investimentos financeiros significativos por parte dos governos e das empresas, né? Estima-se aí que para cumprir esse compromisso de redução das emissões, seria necessário fornecer aí 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento, para que eles possam se adaptar e avançar em direção a economias mais verdes. Lembrando que a economia verde foi um dos principais temas discutidos na Rio+20, em 2012, no Rio de Janeiro. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente vai se ver no próximo bloco para resolver alguns exercícios. Olá, eu sou a Gabriela Chabu. Vamos lá para uma aula de resolução de exercícios sobre desenvolvimento sustentável. Então, a gente está nesse bloco de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudanças climáticas, e eu trouxe aí um conjunto de exercícios para a gente fixar os conteúdos que a gente viu na nossa aula sobre desenvolvimento sustentável. Para começar, a gente vai trazer uma questão de 2022 da SESGRAN-Rio, em que a proposta do conceito de desenvolvimento sustentável foi bastante discutida no final da década de 80, como solução alternativa para a crise ecológica. Em abril de 87, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Comissão Brundtland, publicou o relatório Nosso Futuro Comum, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele que, então sim, pessoal, 2 anos atrás, a SESGRAN-Rio cobrou especificamente o conceito de desenvolvimento sustentável que a gente viu no início da aula. E qual que é esse conceito? É aquele que recupera os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades? Poderia ser. Responde às necessidades das gerações presentes, comprometendo apenas parcialmente a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades? Não, né? Não é isso que a gente viu na nossa aula. Responde às necessidades das gerações presentes, ainda que com prejuízo razoável à capacidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades? Também não, né? Nem comprometendo parcialmente, nem com prejuízo razoável. Responde às necessidades de gerações presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, gente. Esse é o conceito previsto aí pelo relatório Brundtland. A letra A fala em recuperar os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Acho que isso é plausível, no sentido de que a gente gostaria que isso acontecesse, né? Recuperar os recursos ambientais e melhorar a capacidade. Mas não é esse o conceito que ficou consagrado no relatório Brundtland. O conceito que ficou consagrado é esse da letra D, o nosso gabarito, que é aquele que responde às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. A letra E está incorreta. Ela diz que preserva parcialmente os recursos ambientais presentes, preservando a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Não é isso que traz o conceito do relatório. Nosso gabarito é a letra D. Depois da gente ter passado, então, aí pelo relatório de 1987, a gente traz uma questão que vai dizer que o Sachs, um dos consultores do grupo que assessorou o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, em 72, e do Rio de Janeiro, em 92, vem defendendo desde 1970 a prioridade de uma agenda mundial que contemple a correlação entre pauperismo e a crise ambiental nos países do Sul. Então, esse é um artigo disponível no Cielo, acesso aí em 2018, adaptado. O texto reflete uma preocupação que atualmente é um dos principais pilares do desenvolvimento sustentável, em que a noção de crescimento econômico deve levar em consideração, e aí? Inclusão social e proteção ambiental. Poderia ser. Inclusão econômica e crescimento social. Inclusão econômica e crescimento social. Crescimento social não faz muito sentido, né? Ele está querendo
inverter, né? Estaria correto se a gente falasse em inclusão social e crescimento econômico. Inclusão internacional e mudanças ambientais? Não, também não é esse o nosso gabarito. Crescimento populacional e mudanças climáticas? Crescimento industrial e as mudanças sociais? Não, né? O que ele está tentando dizer, o que ele está tentando trazer para a gente aqui é o critério, é o tripé da sustentabilidade. É isso que ele está tentando trazer como conceito nessa questão. Então, o tripé da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é aquele que vai conciliar o crescimento econômico com a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Então, é o tripé da sustentabilidade, são essas três dimensões, a dimensão econômica, social e ambiental. Gabarito é a letra A. Como desdobramento das conferências mundiais sobre meio ambiente e desenvolvimento, lembra que a gente viu uma série de conferências, começando lá em 1972 em Estocolmo, passando pela Conferência do Rio de Janeiro em 1992, por Joanesburgo em 2002 e fechando novamente no Rio de Janeiro em 2012. Então, esse conjunto aí de conferências internacionais, a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável apresentou em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, olha que legal essa questão. Ela trouxe aquilo que eu falei para vocês, que para a pactuação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente teve aí um conjunto de discussões que levou a isso e que foi fruto da Rio+20 lá em 2012. Os ODS servem como princípios que devem nortear as empresas, as cidades e a sociedade em geral em busca da sustentabilidade. Identifica-se como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Gente, essa daqui é muito fácil, né? Aumentar a riqueza das empresas? Não. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, vamos pular essa estrategicamente. Diminuir o controle do Estado sobre a biodiversidade? Não, né? A gente quer aumentar o controle sobre a biodiversidade. Controlar disputas de caráter comercial entre países poluidores? Nada a ver. Impedir relações comerciais entre países que poluem o meio ambiente? Não, essa não é a estratégia internacional para lidar com a questão do desenvolvimento sustentável. A única das assertivas que traz um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 10, é reduzir a desigualdade entre os países e dentro dos países e entre eles. Acho que também vale contar para vocês que a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem discutido a criação de um 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que seria o combate às desigualdades raciais, que é um tema muito relevante para o Brasil e que na Agenda 2030 é tratado de forma lateral, né, é tratado no âmbito desse objetivo de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Em 2016, a ONU lançou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que servem como um guia para os países que se comprometeram a atingir a excelência de desenvolvimento até 2030. A gestão ambiental que optar por operacionalizar esses objetivos estará sujeita a vantagem, 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 desvantagem, desvantagem. Bom, claramente, a pauta da Agenda 2030 é uma pauta positiva. Então, é uma vantagem optar por operacionalizar esses objetivos. Então, ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. Vantagem junto às instituições financeiras e repasse dos custos operacionais ao produto final? Até poderia ter uma vantagem junto às instituições financeiras que valorizam empresas que estão adotando a Agenda 2030. Mas não tem cabimento essa frase de repasse dos custos operacionais ao produto final. Letra B, vantagem competitiva com investidores, instituições financeiras e consumidores. Essa é aí uma boa assertiva. Letra C, vantagem junto aos consumidores, mas descrédito com instituições financeiras e investidores? Não, né? Na realidade, o nosso gabarito é a letra B, uma vantagem competitiva com investidores, instituições financeiras e consumidores. Então, é positivo para os investidores, né? Inclusive, a gente tem países europeus que só investem em fundos verdes, em fundos que são economicamente, ambientalmente, socialmente responsáveis. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque na realidade é mais seguro investir em fundos que lidam com esse tipo de investimento.
E em relação às instituições financeiras, em relação aos consumidores, a questão de que empresas que adotem a Agenda 2030 podem ter aí uma vantagem frente aos consumidores que poderiam optar por consumir produtos dessas empresas. A perspectiva atual do desenvolvimento sustentável leva em consideração as necessidades tanto das gerações presentes quanto das futuras, concebendo estratégias que privilegiam e aí essa é um pouco mais subjetiva, mas eu trouxe para a gente avaliar, a produtividade, a qualidade. Produtividade, considerando que o ambiente natural não possua uma capacidade de suporte. Não é esse o caso, né? Quando a gente fala de privilegiar a produtividade, a gente está dizendo que a gente quer fazer mais com menos. Considerando que o ambiente natural não possui uma capacidade de suporte, não, né? O ambiente natural, ele tem uma capacidade de suporte, né? Então, a gente tem que considerar isso. É claro que é importante aumentar a produtividade, mas na perspectiva do desenvolvimento sustentável, não é sobre isso a nossa discussão. Produtividade e apropriação do patrimônio natural, já que os meios de produção consomem recursos naturais. Também não é essa a nossa assertiva, né? Não é o caso, né? A apropriação do patrimônio natural. Sim, a produção consome recursos naturais, mas o desenvolvimento sustentável não está focado nisso. Produtividade independente dos limites de crescimento, já podemos parar aí, né? Claramente não é essa, já que a pobreza e a degradação ambiental não estão relacionados, estão sim relacionados. Existe uma correlação positiva entre pobreza e degradação ambiental, o que é natural, né? Se você está numa situação de pobreza e você precisa trabalhar para garantir os seus meios de subsistência, a proteção ambiental, ela acaba ficando em segundo plano, né? E a gente pode até discutir se não deveria ficar, dado que a subsistência da população é prioridade. A qualidade do crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre pobreza e degradação ambiental, essa é a nossa assertiva, né? Então, a perspectiva do desenvolvimento sustentável, ela tem que levar em consideração as estratégias que privilegiem a qualidade do crescimento, porque a gente sabe que existe uma relação positiva entre pobreza e degradação ambiental. Quanto mais pobre a população, quanto mais pobre o país, maior o uso depredatório dos recursos naturais. A nossa letra E, a quantidade de crescimento, não, né? O foco não é a quantidade do crescimento, mas sim a qualidade desse crescimento. Muito obrigada por estarem comigo nesse bloco. Bons estudos, boa prova e até a próxima. Olá, meu nome é Gabriela Chabu. Para encerrar esse bloco, a gente vai fazer alguns exercícios sobre mudanças climáticas. A gente já abordou o tema do desenvolvimento sustentável, o tema do meio ambiente, o tema das mudanças climáticas, e agora a gente vai fazer algumas questões, resolver algumas questões sobre o tema das mudanças climáticas. A gente tem nessa questão uma questão bem longa, e eu acho que isso pode acontecer na prova de vocês. Na parte de conhecimentos gerais, vocês vão se deparar com 20 questões objetivas, mais uma questão discursiva. Vocês vão ter 2 horas e meia para resolver essas 20 questões objetivas e uma questão discursiva. Então, é importante tomar cuidado com a gestão do tempo, principalmente aí nesse caso de questões longas como essa. As Américas Central e do Sul estão altamente expostas, vulneráveis e fortemente afetadas pelas alterações climáticas. Uma situação amplificada pela desigualdade, pobreza, crescimento populacional e elevada densidade populacional, alteração nos usos do solo, especialmente desflorestamento, com a consequente perda da biodiversidade, degradação do solo e alta dependência das economias nacionais e locais dos recursos naturais para a produção de commodities. Descreveu o Brasil perfeitamente. Esse é um texto, né, do Climate Change 2002, adaptado. Essa questão é de 2024, gente, desse ano já. No que diz respeito às implicações e as consequências socioeconômicas das mudanças climáticas no Brasil, para o caso de uma inobservância de políticas públicas ambientais urgentes e eficazes, alerta-se para as
danos que ocorrerão à vida e infraestrutura do país, causando impactos irreparáveis à habitação já precária de milhares de brasileiros, devido a inundações, deslizamentos de terra, aumento do nível do mar, tempestades, ondas e erosão costeira. Então, olha, vamos ver de novo o que ele está pedindo. Então, no caso de a gente não ter políticas públicas ambientais urgentes e eficazes, o que pode acontecer? Os efeitos das alterações climáticas, que serão setoriais e não sistêmicos, não, eles vão ser sistêmicos. Né? Não está associado ao uso dos recursos naturais? Está sim associado ao uso dos recursos naturais, não é a letra B. Impactos socioeconômicos causados pela alteração do clima, ainda que sejam mínimos. Não, né? A perspectiva não é que eles sejam mínimos, pois o país em pouco ou nada contribui para a mudança climática, não contribui sim. Prejuízos provocados pelo desmatamento florestal, devendo-se incentivar práticas não sustentáveis de produção agrícola. Não, a gente quer incentivar práticas sustentáveis. Letra E, mudanças de comportamentos individuais adotadas por meio do manejo singular de recursos materiais e simbólicos de forma voluntária e resolutiva, de modo a torná-las suficientes para dirimirem os efeitos da mudança climática, independente das políticas públicas dirigidas pelo Estado? Não, gente, a perspectiva é que a gente precisa do Estado para lidar com essa situação. O nosso gabarito é a letra A, danos que ocorrerão à vida e infraestrutura do país, causando impactos irreparáveis à habitação já precária de milhares de brasileiros, devido a inundações, deslizamentos de terra, aumento do nível do mar, tempestades, ondas e erosão costeira. Então, essas são consequências da inobservância de políticas públicas ambientais urgentes e eficazes. Então, caso a gente não adote medidas, essas podem ser consequências que a gente vai poder observar no Brasil. As mudanças climáticas geram uma série de impactos em nossas vidas. Projeções apontam consequências como aumento da temperatura, redução das chuvas e, consequentemente, períodos mais secos em algumas regiões, incluindo a América do Sul. O Brasil está em chamas e isso não é uma figura de linguagem. A destruição ambiental não respeita fronteiras nem biomas e o país enfrenta hoje uma das piores crises ambientais de sua história, com consequências potencialmente danosas para toda a sociedade. A respeito da crise ambiental no Brasil, os biomas da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado foram severamente afetados em 2020 devido ao seguinte fator principal. Quem aí lembra o que aconteceu em 2020? Será que teve um aumento da densidade demográfica nas áreas rurais? Pouco provável, né? Dado que o Brasil tem passado por um processo de urbanização. Então, a tendência de aumento da densidade demográfica nas áreas urbanas. Letra B, incêndios expansivos provocados pela ação humana, poderia ser. Redução exponencial das áreas de pastagem plantadas, não é esse o caso. Municipalização das ações de fiscalização dos biomas, poderia ser, mas isso não seria um fator de crise ambiental, né? Diminuição do tráfego nos eixos rodoviários e ferroviários, isso seria ótimo, né? Então, na realidade, a única que sobra para o nosso gabarito é a letra B, incêndios expansivos provocados pela ação humana. Não sei se vocês lembram, quem estava morando em São Paulo vai lembrar de um dia que as queimadas fizeram com que o céu de São Paulo escurecesse, né? Virou noite em São Paulo, em pleno dia, por conta das queimadas. No contexto das mudanças climáticas e da gestão ambiental, o principal significado do conceito-chave de vulnerabilidade refere-se a... Esse é um conceito que eu aposto muito para a prova de vocês, acho que é um conceito muito importante. A redução das emissões de gases de efeito estufa? Não, o conceito de vulnerabilidade não tem relação com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Exposição e sensibilidade a impactos das mudanças climáticas? Poderia ser essa a nossa assertiva. Vamos para a próxima. Exposição e sensibilidade a impactos. Capacidade de resistir às mudanças climáticas, esse é o conceito de resiliência climática, então não é esse o nosso gabarito. Capacidade de se preparar para enfrentar os desastres naturais, também estamos falando de resiliência. Ação de se ajustar e de responder às mudanças climáticas, aqui a gente está falando ou de adaptação ou de mitigação, então a gente fica então com a letra B,
exposição e sensibilidade ao impacto das mudanças climáticas. Lembrando que aquelas pessoas que já estão numa situação econômica menos favorável já são pessoas que têm maior vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. Então, é lógico que se a gente tem fortes chuvas numa área, por exemplo, de habitação precária, como numa favela, a gente vai ter aí um risco maior de deslizamento e essa pessoa vai estar mais sujeita ao impacto da mudança climática do que uma pessoa que está morando numa área urbanizada, com maior segurança nas construções. A legislação brasileira estabelece uma política nacional sobre mudança do clima por meio do decreto no qual está definido que o órgão responsável por elaborar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e, após sua aprovação pelo Comitê Gestor, publicá-lo é o... E aí, será que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima? O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação? O Ministério de Minas e Energia? O Conselho Estadual do Meio Ambiente ou o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Eu trouxe essa questão só para vocês enriquecerem o repertório e saberem que é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Em novembro e dezembro de 2015, ocorreu um evento internacional crucial para a discussão das mudanças climáticas e busca por um novo acordo climático global. Esse evento, conhecido como COP21, que é a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, teve como objetivo principal a limitação do aumento na temperatura global a 2 graus até o ano de 2100, substituindo o protocolo de Quioto. Se aparecer na prova de vocês vão saber que o protocolo de Quioto foi a pactuação internacional anterior. Na mesma conferência, foi proposto o estabelecimento de ações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa pelos países participantes. Esse tratado global é denominado de... E aí, não é o Protocolo de Montreal, não é o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que determinou. O painel é um quadro de especialistas que estuda e acompanha as mudanças climáticas. Não é a rodada de Doha, sem querer passou, ninguém viu. Não é a rodada de Doha, que é uma rodada da Organização Mundial do Comércio. Não é a política nacional sobre mudança do clima, dado que a política nacional não é um acordo, não é um tratado internacional, é o Acordo de Paris, que vai substituir aí o Protocolo de Quioto. O Acordo de Paris, firmado em 2015, durante a 21ª Conferência, representa um marco histórico na luta contra as mudanças climáticas. Esse tratado internacional, assinado por 196 países, tem como propósito conter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus. E aí, um dos principais objetivos do acordo é flexibilização das obrigações de redução? Não, aumentar, né, gente, as obrigações de redução. Transição para a utilização em larga escala de energias limpas? Poderia ser. Promoção de políticas de fronteiras abertas para a circulação de pessoas? Não tem nada a ver com isso, né, gente? Estímulo a investimento em energias fósseis? De jeito nenhum, é o contrário. Estímulo à livre concorrência? Não, esse é um objetivo da Organização Mundial do Comércio. Então, a gente vai ficar com a letra B, transição para a utilização em grande escala de energias limpas. As mudanças climáticas têm impulsionado a busca por estratégias de redução de emissões de carbono, como o mecanismo de desenvolvimento limpo, destacando-se como um dos enfoques centrais. O que é o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo? É um tratado internacional? Não é um tratado internacional. É um acordo que visa aumentar as emissões de gases de efeito estufa? Não. Foi estabelecido para facilitar a redução das emissões de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento por meio de projetos específicos. Esse é o nosso gabarito. Tem os projetos restritos apenas a nações industrializadas que devem financiar incentivos de redução de emissões em países? Não é esse o caso, né? Não é apenas para as nações industrializadas. Tem o financiamento e execução de seus projetos em todo o mundo, exclusivamente gerenciados pelas Nações Unidas? Não, né? O mecanismo de desenvolvimento limpo ele foi estabelecido como uma estratégia para que em países de desenvolvimento, por meio de projetos específicos, seja feita a redução das emissões de gases de efeito estufa. Considere o texto sobre mudanças climáticas e seus efeitos socioeconômicos. Projeções de clima futuro mostram um clima mais quente em toda a América do Sul até finais do século XXI. Os máximos de aquecimento localizam-se nas regiões norte e centro-oeste do Brasil e em todas as estações do ano estendem-se para as regiões nordeste e sudeste. Com relação à precipitação, as projeções indicam um clima mais seco no verão
No Nordeste e no Norte, aumentos no extremo da precipitação, há projeções de aumento na frequência dos períodos secos. A população mundial e do Brasil, em especial, concentram-se cada vez mais em centros urbanos. As atividades humanas que emitem gases de efeito estufa o fazem para atender a demanda dessa população. Estejam essas atividades sendo realizadas dentro ou fora das cidades. O planejamento urbano e a gestão das cidades têm e terão cada vez mais uma grande interferência nos cenários futuros de mudança climática, por influenciar direta e indiretamente as fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então, isso é aí o Estatuto da Cidade e o Habitat 3. Nesse contexto, o planejamento urbano integrado visa mitigar os efeitos das mudanças climáticas, deve incorporar o objetivo de... Então, o planejamento urbano, para combater as mudanças climáticas, deve instalar redes elétricas inteligentes que impulsionem fontes renováveis como a fotovoltaica e a eólica, talvez. Implantar programa voluntário de eficiência energética que proíba o uso, não, né, gente? Incentivar conforto ambiental e arquitetura sustentável que reduzam o uso de fotocélulas, não, a gente quer mais energia fotovoltaica. Promover a geração de créditos compensatórios e o vazamento de emissões, não, a gente não quer vazamento de emissões. Priorizar investimentos em infraestruturas urbanas que substituam trens de alta velocidade, não, né, gente? Já temos aí a nossa letra A, instalar redes elétricas inteligentes que impulsionem fontes renováveis como a fotovoltaica e a eólica. O texto a seguir versa sobre o desenvolvimento regional no Brasil. Políticas públicas são frequentemente desafiadas por alterações nas condições de sustentação e nos regramentos para sua operacionalidade. Quando crises irrompem, as políticas são imediatamente afetadas e muitas delas perdem sua validade operativa. A política regional brasileira não foge à regra, podendo ser repensada para oferecer saídas adequadas para as transformações em curso. Como desafio permanente no horizonte de atuação dos governos no mundo inteiro está a questão das mudanças climáticas, questão de 2024, hein, pessoal? E de seus impactos para a sobrevivência humana no planeta. Cresce o consenso global pela implementação de incisivas agendas de políticas governamentais visando responder aos desafios impostos pela crise. Na política regional, cabe o cumprimento dessa nova missão como contributiva para o esforço global no tema da mudança climática. Na perspectiva da mudança climática, na agenda e na implementação eficazes de uma política de desenvolvimento regional, deve ser incorporado o seguinte aspecto: exploração de recursos florestais e madeireiros na Amazônia. Não, né, gente? A gente quer reduzir aí a exploração de recursos florestais, a gente quer aumentar o reflorestamento e não a exploração. Estancamento do deslocamento populacional intrarregional. Não, né, gente? Não tem nada a ver a gente impedir as pessoas de se deslocarem. Estímulo ao empreendimento de energia eólica e solar no Nordeste. Sim. Redução da abordagem Big Push ambiental proposta pela CEPAL. Independentemente de saber o que é a abordagem Big Push, a gente já encontrou a nossa assertiva. A retratação do tratamento do lixo doméstico e industrial no Sudeste. Também não é esse o caso. A nossa assertiva é a letra C. Agora a gente vai falar um pouquinho só, para fins de, para vocês ficarem informados, o que é essa abordagem Big Push da CEPAL, né? Então, só para vocês entenderem melhor, se aparecer, né, em algum outro lugar, esse financiamento, é um caminho para destravar a transição social e ecológica no Brasil. Então, não seria essa a nossa assertiva, porque ela não teria relação com a questão do desenvolvimento regional, certo? A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Ela estabeleceu compromissos e responsabilidades para todas as nações participantes, conhecidas como partes da Convenção, embasadas nos princípios de responsabilidade comuns, porém diferenciadas. Então é isso, todo mundo vai participar, mas tem alguns países que têm responsabilidades diferentes das dos outros. Foram delineados compromissos específicos para as nações desenvolvidas, reconhecendo a necessidade de abordagens distintas, de acordo com a capacidade e a responsabilidade histórica de cada país diante das questões climáticas globais. O objetivo da Convenção Quadro, da UNFCCC, na sigla em inglês, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para níveis mínimos aceitáveis. E impedir o desenvolvimento econômico. Não, né, gente?
Garantir a produção contínua de alimentos independentemente das condições climáticas. Isso é muito importante, mas não é o objetivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para prevenir uma interferência perigosa no sistema climático global. E agora eu fiquei em dúvida. Vocês ficaram em dúvida? Desenvolver estratégias para a preservação da biodiversidade marinha. Super interessante, super importante, mas não é esse o caso, né? Vamos lá, já entendi por que a letra A está errada. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para níveis mínimos aceitáveis, né? Na realidade, a gente não tem aí o estabelecimento de um nível mínimo aceitável, né? O objetivo a longo prazo seria zerar as emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente teria aí, então, que o gabarito da nossa questão é estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Eu deixei até desmarcada a letra A para a gente discutir. A gente vai fazer uma última questão, só para encerrar. Eu trouxe para você a questão da redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. As mudanças climáticas representam um desafio global, exigindo a transição para uma economia com menor emissão de carbono. Sendo assim, iniciativas como a redução de emissões por desmatamento e degradação têm ganhado destaque. Um dos possíveis benefícios desse mecanismo é justamente, vou direto para o nosso gabarito, possibilitar o pagamento aos proprietários de terra para a preservação de florestas equivalentes aos ganhos que eles teriam com atividades desmatadoras. É o que a gente chamaria de uma estratégia de pagamento por serviços ambientais. Essa é a minha aposta para a prova de vocês, pagamento por serviços ambientais. Estudem esse tema. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse curso. Bons estudos, boa prova e até a próxima.